Uma palavra amiga, com o Bispo Odivan. A abertura do terceiro selo. Aí diz assim: e havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem ver. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma o quê? Balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite. E o quê? Apocalipse 6, versículos 5 e 6. Aí diz assim a explicação: como consequência das guerras trazidas pelo cavaleiro do cavalo vermelho, o terceiro selo liberta o cavaleiro do cavalo preto, trazendo o quê? Fome, trazendo a fome. Exércitos queimaram os campos e destruíram os depósitos de alimento. Armas químicas e nucleares poluíram a terra. A fome começa a imperar. A fome começa a imperar. A balança que ele traz na mão trata da medição de alimentos, da medição de alimentos, e aponta para o racionamento de comida pelos governos e o quê? Mercadores. A economia mundial irá mudar. A inflação aumentará assustadoramente e a moeda desvalorizará. Uma medida de trigo corresponde aproximadamente a 500 gramas e era o consumo diário de um trabalhador. Significa que um homem terá que trabalhar um dia inteiro para sustentar apenas a si mesmo. Logo, seus dependentes passarão fome. Haverá tamanha fome na face da terra que as pessoas perderão a compostura e a educação, e até os laços familiares serão o quê? Desconsiderados. Olha para mim só um pouquinho. Você quer ver o ser humano virar um animal? É o ser humano não ter o que comer. A Bíblia traz, nós vamos ler mais para frente também, textos aonde em meio à fome tiveram pessoas que mataram o próprio filho para cozinhar e para comer. Você pode achar que isso é um absurdo, você pode achar que isso não tem nada a ver, mas imagine uma fome extrema, você vendo a sua esposa passando fome, seu filho passando fome, a sua filha passando fome, o seu bebê passando fome, você mesmo passando fome. A fome faz com que o ser humano vire um animal. A pessoa mata para não deixar pegar o que tem para comer. A pessoa mata por um prato de comida. Você não imagina o que é a fome extrema. É essa fome extrema que acontecerá quando esse cavaleiro ele for solto. O cavaleiro anterior é o cavaleiro da guerra, aonde surgirá uma guerra que destruirá o planeta Terra, destruirá ou irá dizimar a população humana, irá destruir, como diz o que nós já lemos, as plantações, as reservas de alimento. Você imagine uma terceira guerra mundial estourar nos tempos atuais, onde existem milhares e milhares de bombas nucleares. Você procura imaginar o que será do planeta Terra se uma guerra mundial explodir. E nós nunca tivemos tão perto de uma terceira guerra mundial como nós estamos. Nunca estivemos tão perto, nunca. O que os Estados Unidos está fazendo, atacou a Síria, você deve ter visto, atacou os radicais, os muçulmanos. Os Estados Unidos indo em direção da Coreia do Norte. Eu vi uma reportagem essa semana que a China nunca se armou tanto como ela está
se armando. Aí você imagina, Estados Unidos ataca a Coreia, a China é aliada da Coreia. Então a China vem contra os Estados Unidos, a Rússia é aliada da China. Você imagina o que está para explodir. E são países que têm bombas nucleares. A Rússia nem se fala. A Rússia, a China, os Estados Unidos. Imagine uma terceira guerra mundial. O Brasil tem que pender para um lado ou para o outro. Ou apoia um, ou apoia o outro. Ah, mas o Brasil está longe de tudo. Meu amigo, hoje em dia não tem mais essa coisa do Brasil estar longe de tudo. O Brasil é uma grande nação. O Brasil é uma das maiores economias mundiais. O Brasil será atingido em cheio por uma guerra mundial. Só que, pelo que nós já estudamos nos outros estudos do Apocalipse, pelo que nós já vimos, pelo que nós já observamos, isso tudo vai acontecer depois que o Senhor Jesus já levou o quê? Quem sabe? A igreja. Jesus voltou e levou os salvos. Então tudo isso acontecerá uma vez que Jesus já tenha vindo, já tenha resgatado a igreja. Ficarão aqui na terra os que não foram salvos, os que não foram levados. Isso tudo que está no Apocalipse. Deixa eu fazer um parênteses aqui, porque vai que aconteça e Jesus não volte. Porque pode acontecer a terceira guerra mundial e Jesus não voltar, assim como teve a primeira guerra mundial, teve também o quê? A segunda guerra mundial. Quantos pregadores devem ter pregado que na primeira guerra mundial Jesus voltaria, ou que na segunda guerra mundial Jesus voltaria? Ele não voltou. Pode acontecer uma terceira guerra mundial e Jesus também não volte. A guerra mundial começa, a guerra mundial acaba e Jesus não voltou. Só que o Apocalipse mostra o fim da humanidade em fogo. O Apocalipse mostra o fim da humanidade em fogo. E a probabilidade que esse fogo seja gerado justamente de uma terceira guerra mundial. Não sei se você já ouviu falar, 2 bombas nucleares destruíram 2 grandes cidades há muito tempo atrás, na Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, Hiroshima e a outra, então, destruíram 2 cidades, 200 e tantas mil pessoas foram mortas com 2 bombinhas. Um avião passou, largou, pronto. Isso mortas na hora, naquele dia, 200 e poucas mil pessoas em 1940 e alguma coisa, que as cidades eram pequenas, a bomba não era tão potente. Imagina uma bomba nuclear hoje em dia, numa metrópole como Tóquio, como São Paulo, como a cidade do México, como Hong Kong. Você imagina uma bomba nuclear hoje em dia em Nova York, em Moscou, em Paris, em Londres. Quer dizer, você pode ter certeza que morre todo mundo. Morre todo mundo. Agora você imagine inúmeros países no mesmo instante jogando as bombas, os mísseis. Todos jogando. Quando perceberem que estão sendo atacados, vão lá e apertam os botões e sai míssil para tudo que é lugar do mundo. Então não tem como o planeta Terra continuar da mesma forma. Haverá o fim, o ser humano será dizimado. E quem sofrerá com isso são os que não foram salvos, os que não tiveram vida com Deus, os que não tiveram salvação, os que não tiveram compromisso com Deus, que ficarão aqui, como se não bastasse o sacrifício de viver uma vida onde o planeta Terra foi destruído. Além de tudo, haverá a marca da besta, que só poderá desfrutar das coisas quem tiver a marca. Então a pessoa não vai poder desfrutar da energia elétrica, a pessoa não vai poder desfrutar de água potável, a pessoa não poderá ter um emprego, a pessoa não poderá ter renda, a pessoa não poderá ter comida, a pessoa não poderá ter absolutamente nada se ela não tiver a marca da besta. Só poderá ter acesso quem tem a marca da besta. E a pessoa, depois que Jesus voltar e salvar a igreja, e houver
esse final de fogo, e a pessoa estiver em meio à dor, em meio ao sofrimento, e ali dependendo de ter que ter a marca da besta para ter um prato de comida, você acha que a pessoa vai se importar com a marca da besta? A pessoa vai falar na hora: pode me dar essa marca porque eu estou morrendo de fome, quero comer. A pessoa vai fazer isso. A pessoa vendo um familiar passando fome, a pessoa doente, gritando de dor e não poder ter acesso a remédio, a pessoa vai querer a marca da besta na mesma hora. E a marca da besta será o sinal de que ela está vendendo a alma para o diabo. Porque depois que Jesus voltar e levar a igreja dele, a pessoa que ficar aqui sem salvação, ela vai ter uma chance. Ela terá uma chance. Mas ela vai ter que ser fiel como ela não foi antes de Jesus ter vindo. Só que hoje em dia nós temos o Espírito Santo para nos ajudar. Quando Jesus voltar, a Bíblia diz que o Espírito Santo vai com ele. O planeta Terra vai ficar sem o Espírito Santo. E totalmente entregue nas mãos do anticristo, nas mãos do falso profeta, nas mãos da besta. Se hoje em dia com o Espírito Santo já é tão difícil ser de Deus, se hoje em dia, com a liberdade que nós temos, é tão difícil ser de Deus, imagina em meio a uma guerra mundial que devastou o planeta Terra, aonde quem não morrer com as bombas, não morrer com a guerra, depois morre de câncer por causa da radiação, morre com câncer depois. Imagina em meio a não ter uma casa para morar, imagina em meio a não ter água para tomar, não ter comida para comer, não ter energia elétrica, não ter um remédio para uma dor. A pessoa lá vai se importar com a marca da besta? Por isso a importância de você, nos dias atuais, se importar em ter vida com Deus. Nos dias atuais, você se importar. Eu não sei se você já leu lá em Mateus, onde fala assim. Nós comentamos sobre isso esses dias. Nós falamos sobre isso, onde Jesus fala assim: será como nos dias de Noé. A volta de Jesus será como nos dias de Noé. Aí está lá escrito: nos dias de Noé, as pessoas casavam, davam-se em casamento, as pessoas trabalhavam, comiam, bebiam. Noé falou que haveria o dilúvio, Noé pregou que haveria o fim, mas ninguém acreditou. Ninguém acreditou, porque todo mundo só corria para resolver seus problemas. Hoje em dia tem que pagar aluguel, tem que pagar a prestação da casa, tem que pagar a prestação do apartamento, pagar a prestação do carro, tem que comprar comida, tem que pagar energia, tem que comprar roupa. A pessoa tem que ajudar o filho que está nas drogas, ajudar o marido doente, ajudar a esposa doente, ajudar a mãe doente, ajudar o pai doente. Quer dizer, da mesma maneira que acontecia na época de Noé, acontece hoje. As pessoas, elas têm 1 milhão de preocupação na cabeça. A pessoa ela vai se preocupar com a volta de Jesus? A pessoa tem 1 milhão de preocupação na cabeça, ela vai se preocupar com a vinda de Jesus? É justamente isso que acontecia na época de Noé. As pessoas também tinham 1 milhão de preocupação na cabeça, e Noé ficava falando que haveria o fim, que haveria o fim, que haveria o fim, que haveria o dilúvio, que haveria o fim, que haveria o dilúvio, e as pessoas zombavam da cara de Noé, achavam que Noé era louco, até porque Noé levou mais de 100 anos para construir a arca. Imagina você ficar 100 anos ouvindo falar que ia acabar o mundo em água, e 100 anos vendo um homem construindo lá uma arca. Cadê a chuva que não vem? Esse cara é louco. Então as pessoas zombavam de Noé, criticavam Noé. O tempo passou, mas o dilúvio veio, e os que não creram morreram. Só se salvou Noé e a família dele, e mais ninguém. E Jesus, ele fala: assim como foi no tempo de Noé, será a volta do Filho de Deus. As pessoas vão estar casando, dando-se em casamento, trabalhando, correndo para cá, correndo para lá, fazendo isso, fazendo aquilo. Quando elas menos esperarem, eu volto. A volta de Jesus será assim, quando a pessoa menos esperar. Diz a Bíblia: em um abrir e fechar de olhos, como um relâmpago, será a volta de Jesus. Lá embaixo: mais felizes foram as vítimas da espada
do que as vítimas da fome, porque estas se definham atingidas mortalmente pela falta do produto dos campos. As mãos das mulheres outrora compassivas cozeram seus próprios filhos. Estes lhe serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Está escrito onde? Lamentações 4, que isso aqui é uma profecia, que nessa época mulheres matarão o próprio filho para comer. Isso já aconteceu lá em Reis, segundo Reis, mostra pessoas matando os filhos para comer devido à fome. A cevada sempre foi considerado o alimento de animais, por ser muito barata, mas no cumprimento desse selo, mesmo sendo 3 vezes mais barata que o trigo, ainda assim o seu valor será exorbitante. Isso nos faz entender que os alimentos mais simples estarão custando o quê? Fábulas. Uma família não será capaz de sobreviver a tais condições, e certamente isso gerará situações sociais caóticas em todo o mundo. Vamos continuar. E não danifiqueis o azeite e o vinho, versículo 6 de Apocalipse. Mesmo em meio a tanta fome na terra, uma minoria continuará gozando de abundância e vivendo na opulência devido às suas riquezas acumuladas. Durante a grande tribulação, enquanto uma pessoa comum terá que trabalhar um dia inteiro só para comer, os ricos desfrutarão de iguarias finas à vontade. Isso quer dizer que o anticristo eventualmente terá o controle da economia mundial, sob promessas de alimentar as massas famintas. Quer controlar o povo. Controle a comida. É uma pergunta. Quer controlar o povo? Controle o quê? A comida. A balança na mão deste cavaleiro indica que ele terá autoridade para controlar a distribuição do quê? Da comida. Note que o poder conferido aos governos atualmente facilita muito o cumprimento dessa profecia. Por milhares de anos, as pessoas eram livres para cultivar seus próprios alimentos em seus pedaços de terra. Hoje, em nome da saúde pública, é preciso autorização governamental para isso. Quão próximos estamos do quê? Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as o quê? Palavras do Senhor. Está escrito aonde? Amós 5:11. Desculpa, pessoal, Amós 8:11. Aqueles que têm esta fome de ouvir a palavra de Deus e praticá-la, não passarão pela terrível fome de alimento durante a grande tribulação. Quão importante tem sido a palavra de Deus em sua vida? Quão importante tem sido a palavra de Deus em sua vida? Quanto de seu tempo você gasta com ela? Tem se alimentado dela? Segura a folha na mão ainda. Olha para mim só um pouquinho. Aqueles que hoje têm fome da palavra de Deus, com certeza não passarão pela fome da grande tribulação. Por quê? Ouça, por favor. Aqueles que têm fome da palavra de Deus hoje, não passarão pela fome de alimento na grande tribulação. Por quê? Porque quem tem fome da palavra de Deus hoje se alimenta das coisas de Deus. E porque se alimenta das coisas de Deus, então se cuida para não perder a salvação, para não ir para o inferno. Para não perder a salvação. Agora, se você hoje não tem fome da palavra de Deus, você com certeza será uma pessoa que vai acabar passando essa fome de alimento, porque Jesus vai voltar e você vai acabar ficando. Olha para mim, por favor, e escuta.
Preste atenção, porque o que está em jogo aqui é a tua salvação, é a salvação da tua alma. Quando Deus fez o ser humano, Ele não fez o ser humano para, como dizem aí fora, morreu, acabou. Quando Deus fez o ser humano, Deus fez o ser humano eterno. Todos nós somos eternos. Todos nós somos eternos. Eu sou um ser eterno. Você é um ser eterno. Quando Deus nos criou, Ele nos fez eternos. Está lá bem no comecinho da Bíblia, em Gênesis: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Você vê que Deus não estava só. Deus não disse: farei o homem a minha imagem, a minha semelhança. Deus não estava só. Por quê? Porque ali com Ele estava já o Senhor Jesus. Então Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. O homem, ele não morre. Deus não morre, Deus não envelhece, Deus não morre, Deus não envelhece. O ser humano morre, apenas essa carcaça chamada corpo. Deus fez o ser humano, Ele fez o ser humano eterno. O que morre é só o nosso corpo. O nosso corpo morre e cheira tão mal, mas cheira tão mal que você sabe, tem que enterrar, e bem enterrado. Se ficar um buraco no túmulo, espalha o fedor para tudo que é canto. Deus nos fez eterno. Ouça isso, deixe isso entrar na cabeça do Senhor, deixe isso entrar na cabeça da senhora. Deus nos fez eterno. A pergunta é a seguinte: onde você irá passar a eternidade depois que você sair desse corpo? É isso que você tem que entender. Por isso existe a Igreja Universal do Reino de Deus. Por isso existe a Igreja de Jesus, não só universal, a igreja que verdadeiramente prega a palavra de Deus. A igreja que existe, a igreja que prega verdadeiramente a palavra de Deus, ela não existe para ter um povo reunido. Ela não existe para ter um povo, para poder dizer: olha, tem um povo. A igreja não é um clube social, a igreja não é um clube, a igreja é uma porta aberta aonde prepara as pessoas para que elas possam entrar no reino de Deus. Você tem que entender isso. Por isso que você não tem: eu não venho na igreja porque eu não gosto. E quem diz que você tem que vir na igreja porque você gosta? Eu não venho na igreja porque eu não gosto. Mas quem disse que você tem que vir na igreja porque gosta? Será que Deus vai ter que criar uma igreja só para você, que você gosta, e aí você diga: agora eu estou nessa igreja porque eu gosto? Você não tem que estar numa igreja porque você gosta. Você tem que entender que você tem que estar em uma igreja para obedecer o que a Bíblia ensina. A Bíblia manda congregar, a Bíblia manda se reunir para buscar Deus, para ouvir, para aprender, para praticar, para pregar, para ensinar, para falar. E eu falo isso com todo respeito, sem querer ofender o Senhor, sem querer ofender a senhora. Você não tem que vir à igreja porque você gosta, você tem que vir na igreja porque você tem que entender o seguinte: a hora que o teu coração parar, pode ser hoje, pode ser daqui 50 anos, a hora que o teu coração parar, na mesma hora que o teu coração parar, você vai para a eternidade que você escolheu antes de morrer. A hora que o teu coração parar, na hora que o teu coração parar, você vai para a eternidade que você escolheu antes de morrer. Você que escolhe. Não é Deus quem define. Não é Jesus Cristo que define. Não é o bispo da igreja, o líder da igreja quem define. Não é o diabo quem define. É a própria pessoa que define. Aquilo que nós sempre ensinamos. Olha para mim, nós não pedimos para nascer. Eu, Odivan, não pedi para nascer. Eu não escolhi nascer. Mas eu posso escolher aonde eu passarei a eternidade. Sou eu quem escolho. Se eu vou passar a eternidade queimando, primeiro no inferno e depois no lago de fogo e enxofre, que é 7 vezes pior do que o inferno.
ou se eu vou passar a eternidade com Deus. Quem decide sou eu. Você pode deixar teus pensamentos voarem, você pode deixar tuas definições, você tem suas próprias definições, você tem sua própria conclusão. O que mais existe nesse mundo são religiões. Então tem religião que ensina que tem reencarnação, tem religião que ensina que a pessoa morreu, acabou, tem religião que ensina que se a pessoa era má, depois que morre vira demônio, e se era boa, depois que morre vira um anjo. A Igreja Católica sempre ensinou sobre o purgatório, que a pessoa morria, ia para o purgatório, a família ficava rezando missa, acendendo vela, rezando rosário, rezando o terço, aí a pessoa saía do purgatório e ia para o céu. Mentira. Isso não existe na Bíblia. Existem muitas definições, e quando a gente está pregando sobre isso, o que a tua cabeça pensa? Será que é verdade isso mesmo? Será que Deus existe mesmo? Será que Jesus existe mesmo? Será que realmente tem inferno? Será que realmente tem inferno? Será que realmente tem diabo? Será que realmente tem capeta? E justamente porque a pessoa se torna incrédula, que ela não cuida da salvação. Porque se a pessoa verdadeiramente acreditasse que tem Deus, e verdadeiramente acreditasse que tem diabo, e a pessoa verdadeiramente acreditasse que tem céu, e verdadeiramente acreditasse que tem inferno, eu duvido que a pessoa vivesse no pecado. A pessoa não iria viver no pecado, porque se realmente ela acreditasse que tem Deus e tem diabo, tem céu, tem inferno, o que ela iria pensar? Meu coração pode parar a qualquer momento, eu posso morrer, eu não quero queimar eternamente no fogo. Não, então eu vou abandonar o pecado, eu vou pegar a minha vida, vou entregar para Jesus, eu vou abandonar a vida errada, vou obedecer a palavra, porque eu não quero morrer a qualquer momento e queimar eternamente no fogo. Então, o fato de ter muitas igrejas, muitas religiões, tem lugar aqui em Fortaleza que você anda numa rua, é uma igreja do lado da outra, tem mais igreja do que boteco, tem bêbado que fica com ódio, o bêbado sabe tomar cachaça, só acha igreja, só acha igreja. Uma das avenidas assim é a leste-oeste, tem uma altura da leste-oeste para frente, que é uma igreja do lado da outra, o bêbado queria beber cachaça, não encontra um boteco, só encontra igreja para ir. E não é só igreja evangélica, aí tem a igreja católica, tem o católico carismático, o católico apostólico, aí tem o espiritismo kardecista, aí tem a Umbanda, Quimbanda, Candomblé, aí tem 1 milhão de religiões, mas só na Índia tem 13 milhões de religiões, só na Índia. Só na Índia tem 13 milhões de religiões. Agora você imagina no mundo todo. Aí confunde toda a cabeça da pessoa. A pessoa está lá no rádio, vai trocando de emissora, e a igreja evangélica, a igreja católica, até macumba tem no rádio. Vai virando estação. Caramba, mãe de nada, né? Mãe de nada. A mãe de nada, quer dizer, tudo que é tipo de religião, você vai trocando o canal da TV, não é a mesma coisa? É uma igreja, outra igreja, outra igreja, uma religião, outra religião, outra religião, outra religião. Meu Deus, é tanta igreja, é tanta religião, é tanta filosofia, é tantas ideologias e tantas filosofias, que a pessoa chega um momento que ela pensa assim, peraí, e agora? Agora eu vou fazer o que da minha vida? O que você deve fazer é jogar tudo no lixo, tudo no lixo, tudo no lixo, e crer só nisso aqui, ó. Olha para mim, minha filha, crer só nisso aqui, crer só na palavra, e mais absolutamente nada, porque Jesus pode voltar daqui 1 ano, 2, 5, 50, 100, daqui 1000 anos, mas cada pessoa que vai morrendo, Jesus voltou para ela, ou para ela ir para o céu, ou para ela ir para onde? Primeiro para o inferno, depois para o lago de fogo e enxofre, que é 7 vezes mais quente do que o inferno. E só para concluir, eu não vou mais nem ler Lucas 10, desculpa, tá? Eu ia falar do bom samaritano, mas eu iria mudar muito de assunto, indo para o bom samaritano. Olha para mim, por favor.
Eu prefiro contar essa historinha que faz tempo que eu não conto na catedral. Eu contei lá em Quixaramubim, que eu fui lá inaugurar a igreja, e eu contei essa história que aconteceu comigo. Queria muito que vocês prestassem atenção. Posso falar? Vocês vão prestar atenção? Sim ou não? Então quem está dormindo, diga amém. Só uma bolinha aqui no meio que está dormindo, né? Só nesse canto aqui, ó. Quem está dormindo, diga amém. Tem gente que confirma, né? Olha aqui para mim, por favor. Preste atenção aqui na frente, ó. Psst, ei, olha para mim. Há muito tempo atrás, eu era solteiro ainda. Eu estava pregando justamente sobre o céu e o inferno. Sobre o céu e sobre o inferno. Quando acabou a reunião, me cercaram um grupo de jovens do Centro Espírita Kardecista. Lá no Sul tem muito, Rio Grande do Sul. E eles não acreditam em céu e inferno. O kardecista acredita em reencarnação. Só que, eu ia entrar no assunto da reencarnação, vou deixar para outro dia, pregar sobre isso outro dia. Esse grupo de jovens, eles me cercaram e eles começaram a indagar a seguinte indagação. Eles falavam assim: já pensou, pastor? Já pensou? Porque o gaúcho fala meio cantando, né? Se tem algum gaúcho aqui, você sabe que gaúcho fala cantando. Eu já perdi o sotaque. Já pensou, pastor, o senhor ficar a vida inteira dentro da igreja, o senhor perder a vida inteira dentro da igreja, falando do céu, do inferno, do céu e do inferno, do céu e do inferno? Já pensou? Quando a pessoa do mundo se refere a ficar na igreja perdendo a vida, porque as pessoas que não têm Jesus, elas acham que aproveitar a vida é o quê? Me ajuda aí. O que é aproveitar a vida para quem está lá fora? Fala aí. Ó, o senhor falou ali: beber, cair, levantar, beber, cair, levantar. O senhor ali falou. Que vergonha. Aproveitar a vida para quem está lá no mundo é se alcoolizar, é o homem ter um monte de mulher, é a mulher ter um monte do quê? De homem, é ir para noitada, para farra, é beber, é fumar, é usar maconha, é se drogar. Aos olhos das pessoas que não têm Jesus, aproveitar a vida é isso. Só que o alcoólatra não vai passar imune, porque o álcool mata, ele cria doenças. O cigarro apodrece os pulmões, as drogas apodrecem o cérebro. E o homem que tem muitas mulheres vai ter muitas crianças, vai ter muita pensão alimentícia para pagar. E se não pagar, vai o quê? Para a cadeia. Com todo respeito, bem feito. Quem mandou fazer? Eu peço perdão para os homens, tá? Eu peço perdão, estou pedindo perdão. Mas pensa antes de fazer. Porque depois que fez é fácil jogar a mulher de lado e a criança do lado que se dane. Por que fez? Agora cuide, dê alimento, dê comida, dê estudo. Fez, agora cuide. Então aproveitar a vida aos olhos do mundo é ter um monte de mulher, o homem tem um monte de mulher, a mulher tem um monte de homem. Só que o homem que tem um monte de mulher vai ter um monte de filho, vai ter problema pelo resto da vida. Além de pagar pensão, os filhos crescem todos revoltados, porque o pai não esteve junto com a mãe não esteve com o pai. Sem falar dos problemas que esses filhos podem trazer. E o homem que tem muitas mulheres, ele só tem muitas mulheres porque ele não ama uma que ele tem. Quando um homem tem uma mulher que ele ama, ele não quer nenhuma outra. Quando a mulher tem um homem que ela ama, ela não quer outro. Se a mulher tem um homem que ela ama, pode vir um Dom Juan, com camisetinha regata, é regata que fala? Com os peitorão assim, musculoso,
pode vir um Dom Juan para cima dela, porque se ela ama se ela ama o homem que ela tem, ela não quer outro homem. E o homem que ama a mulher que tem, ele não quer outra mulher, ele quer a mulher que ele ama. Então o homem que tem muitas mulheres é porque ele não tem nenhuma. E a mulher que tem muitos homens é porque ela não tem nenhum. Essa é uma realidade. Então aproveitar a vida aos olhos do mundo é fumar, beber, usar drogas, é ter muitas mulheres, ter muitos homens, ir para farra, é não fazer nada, só aproveitar a vida. Para quem tem Deus, para quem é de Deus, aproveitar a vida é conservar a vida eterna dentro de si, é conservar a salvação, é conservar o nome escrito no livro da vida. Aproveitar a vida para quem é de Deus é ser feliz com a mulher que tem, é a mulher ser feliz com o homem que tem, é os pais terem a alegria de ter os filhos perto de si, de ensinar, de orientar, de amar, é os filhos ter a alegria de ter os pais. Aproveitar a vida é poder botar a cabeça no travesseiro e saber que se Jesus voltar ou se morrer, está salvo. Como é que você consegue, olha para mim, como que você consegue dormir de noite sabendo que se naquela noite teu coração parar, virão os portadores da morte para te arrastar para o inferno? Olha para mim, Senhor querido, como é que você consegue andar na rua sabendo que se a marquise cair, olha só essa caixa de som, olha o estrago que faria na minha cabeça. Aí não tem caixa de som, mas tem gesso, tá? Tem gente que pensou, azar é o seu, bispo. Aí tem gesso, tem telha, tem tesouras. Gente querida, desculpa o meu jeito, mas como que a pessoa pode ter sossego sabendo que se morrer vai queimar eternamente no fogo? E esses rapazes falavam assim para mim: já pensou, pastor? Já pensou o senhor viver a vida inteira dentro da igreja falando do céu e do inferno, céu e inferno, céu e inferno, céu e inferno, céu e inferno? Aí já pensou quando o senhor morrer e descobrir que não existia céu e nem inferno? Já pensou, pastor? Posso falar o que eu respondi? Quem quer que eu fale? Vocês não querem que eu fale, eu não vou falar. Quem quer que eu fale? Domingo que vem eu falo. Claro, aí vocês venham, Domingo que vem tem outra história. Posso falar? Eu falei, já pensei. Claro, já pensei. Já pensei várias vezes. Olha para mim. Vamos supor que quando eu morresse, não existisse nem céu, nem inferno, nem Deus, nem diabo. Eu respondi para eles: pelo menos eu segui um bom caminho, ajudei muita gente e fui muito feliz. Segui um bom caminho, ajudei muita gente e fui muito feliz. Acabou a resposta, bispo? Não. Aí eu disse: já pensou vocês viverem a vida inteira caindo na gandaia, achando que não tem Deus, nem diabo, nem Deus, nem diabo, nem céu, nem inferno? Eu falei: já pensou quando vocês morrerem, achando que não tem céu nem inferno, e vocês se depararem com um baita de um capetão, dizendo: venha? Eu disse para eles: quem terá se dado bem?
Eu que criei, e porque criei me entreguei para Jesus e fui fiel, ou vocês que acharam que não existia e morreram sem a fidelidade, sem se entregar para Jesus? Quem vai se dar bem, vocês ou eu? Eles baixaram a cabeça e foram embora. Então, toda vez que vir na sua cabeça dúvida sobre céu e inferno, você tem que lembrar: já pensou? Não precisa nem falar o pastor, só já pensou. Toda vez que der vontade, eu vou sair da igreja, já pensou se bem quando você sair você morrer? Eu vou dar um tempinho para Jesus, vou dar uma caidinha na gandaia, depois eu volto. Já pensou se nessa caidinha da gandaia você morre? O teu coração para, Jesus volta, cai um meteorito na tua cabeça? Pô, meteorito, bispo. Aí o senhor está apelando. Já pensou? Já pensou? Toda vez que der vontade de você cair na gandaia, toda vez que der vontade de você largar a fé, abandonar Jesus, tem que lembrar dessa frase: já pensou? Vai que eu morra bem na hora. Pessoal, é verdade ou não é? Para morrer basta estar. Posso pedir um favor? Queria que só vocês desse lado falassem: já pensou quando baixar a mão? Pode ser? Vai. Tem que esticar os. Esticar o. Vamos ver de novo. Só vocês. Vai. Esticaram legal. Vamos ver o lado de cá. O lado de cá não almoçou. Espera aí. Vai. Ninguém avisou a dona que não valia fazer assim, ó. Fazer assim não vale, dona. Quem ganhou aqui ou ali? Não, quem ganhou foi Jesus. Só Jesus ganhou. Para Jesus, bem forte. Louvado é o nome de Jesus.